Você é policial militar ou bombeiro militar ou conhece alguém que é e vive com a dúvida: posso acumular cargo público sem correr risco? Pois é, em 2019 a Constituição mudou e muita gente ainda está presa em informação antiga. Em poucos minutos eu vou te mostrar 3 coisas. O que a Constituição diz sobre acúmulo de cargos, o que a Emenda Constitucional 101 mudou para militares estaduais e, por fim, quais são os limites práticos para não cair em irregularidade. Eu sou Israel Matoso, advogado e diretor do escritório Matoso Ribeiro. Aqui a gente fala de direito administrativo e constitucional aplicado ao universo dos concursos e dos servidores públicos. Se esse vídeo pode ajudar um militar que você conhece, deixe o seu like e compartilha. Isso faz o conteúdo chegar em quem realmente precisa. A Constituição Federal estabelece como regra a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos. Isso está lá no artigo 37, inciso 16. Mas a própria Constituição traz exceções, desde que exista compatibilidade de horários, como vocês bem sabem. As hipóteses clássicas são 3. 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro de qualquer natureza, ou 2 cargos privativos de profissionais da saúde. E aqui eu faço um parêntese rápido. Houve mudança recente com a Emenda Constitucional 138, autorizando expressamente a acumulação de professor com outro cargo de qualquer natureza. A gente já falou disso em outro vídeo e eu deixo o link aqui na descrição para você ir lá conferir. Mas o vídeo de hoje é sobre outra mudança, a de 2019. Até 2019, essa lógica não se aplicava plenamente aos militares estaduais. Policiais militares e bombeiros militares viviam sob um regime mais restrito, muito ligado à ideia, inclusive, de dedicação exclusiva. Mas isso mudou com essa Emenda Constitucional 101 de 2019. Essa emenda alterou o artigo 42 da Constituição e inseriu o parágrafo 3º, dizendo o seguinte: aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência de atividade militar. E aí vem a pergunta principal: o que exatamente passou a ser permitido? Vamos direto ao ponto. Primeiro, o militar estadual pode acumular seu cargo com outro cargo público, desde que exista compatibilidade de horários e a atividade militar prevaleça, seja a principal atividade, ok? Segundo, essa acumulação tem que respeitar as hipóteses do artigo 37, inciso 16, que eu já citei. Ou seja, em termos práticos, entram 3 cenários principais: a atividade de professor, a atividade na área de saúde e a discussão mais sensível sobre a acumulação com cargo de qualquer natureza. E aqui está o ponto que gera mais dúvida. Existe uma corrente que defende uma leitura muito restritiva, que é a seguinte: o militar só poderia acumular cargo técnico ou científico se esse cargo estivesse ligado a um cargo de professor, reproduzindo exatamente a lógica da alínea B. Mas essa leitura é excessivamente restritiva. A interpretação constitucional mais adequada é outra. Quando a Constituição diz que se aplica o artigo 37, inciso 16, aos militares estaduais, ela não está copiando a lógica de 2 cargos civis entre si. Ela está transpondo as hipóteses de acumulação para uma realidade diferente. Um cargo militar mais outro cargo público, entendem? Essa leitura faz sentido com o objetivo da própria Emenda 101, corrigir uma assimetria histórica em relação aos servidores civis e ampliar a possibilidade de atuação do militar estadual. Se a gente adota a leitura restritiva, cria um problema lógico. Ou a linha B fica praticamente inaplicável, ou a emenda perde o sentido. E mais, quando a Constituição quer restringir, ela restringe expressamente. Não cabe ao intérprete inventar limitações que não estão no texto, literalmente. Existe um detalhe decisivo aqui.
prevalência da atividade militar. Mesmo havendo acumulação lícita, a administração não é obrigada a ajustar escala para facilitar a acumulação, mas também existe limite do outro lado. A administração não pode manipular a jornada com desvio de finalidade para inviabilizar um direito constitucional. Ou seja, nem obrigação de facilitar, nem liberdade de inviabilizar. Além disso, a acumulação depende sempre do seguinte: compatibilidade real de horários e ausência de dedicação exclusiva no outro cargo. Se o cargo civil exigir dedicação exclusiva e acumulação, fica inviável. Por outro ponto, inclusive, que gera dúvida é sobre o teto constitucional. Aliás, isso vem dando bastante discussão, né? O STF já decidiu que nos casos de acumulação lícita, o teto deve ser observado de forma individualizada por vínculo e não pela soma das remunerações. Isso reforça a viabilidade prática da acumulação quando ela é juridicamente permitida. E, por fim, é importante dizer, essa mudança não alcança os militares federais da mesma forma. Para eles, a Constituição continua permitindo a acumulação apenas na área da saúde, conforme as alterações anteriores. Então anota esse resumo aqui bem prático para vocês entenderem através dos seguintes pontos. Emenda Constitucional 101 de 2019 aplicou o artigo 37, inciso 16, aos militares estaduais. Requisito 1, compatibilidade de horários. Requisito 2, prevalência da atividade militar, sem dedicação exclusiva no outro cargo. Sobre o teto, observado por vínculo, não pela soma deles. E os militares federais, infelizmente, a regra é diferente. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Se você conhece um militar que vive com essa insegurança, poxa, manda esse vídeo para ele agora, tá bem? Acompanhe os nossos conteúdos no Instagram, o @matosoribeiro, e no site meradv.com.br. Até a próxima!